programa de hoje. 2 comentaristas gigantes. Isso aí é um erro. O erro é da justiça. É um erro. Falando sobre as ações realizadas na Cracolândia. Mas ali é uma região muito complicada. Enquanto a gente não tiver internação compulsória, nós não vamos resolver isso. Hoje o bicho vai pegar com Felipe Monteiro, Chiquinho Pão de Hambúrguer. É delegado Palumbo. Muito bem. Estamos aqui. Falei que ele vinha sem meia? Estamos aqui, ele com o nosso querido Felipe Monteiro, com o nosso querido delegado Palumbo aqui para um bate-papo. Não é isso? Amistoso. É um bate-papo amistoso, claro, sempre. por que não? Não é melhor colocar ele um pouquinho mais pra lá, não? Eu ia falar, mas eu Você falei, quer deixar o olho Quer deixar o Zuc no meio? Quer que eu fique no meio? É melhor, para evitar. Pô. Evitar uma Ele vai cotovelada. apelar, ele vai perdendo verbo, vai querer agressão. O meu querido Felipe, você continua aqui na Jovem Pan, nos programas, tal, fazendo, e o Palumbo também. Tá lá no Pingos, tá aqui no Pânico, tá no Morning, que é a programação da Jovem Pan, tá no 3 em 1, a programação diária da Jovem Pan e tá colaborando. Muito obrigado pela presença dos dois aqui no programa Pânico. Eu quero trazer aqui porque vocês têm uma visão diferente dessa... Como é que eu vou chamar isso? Visão de mundo? Não, da Cracolândia. Desse caos. Problema social. Vamos começar com quem? Com o freguês. Pois não. Já começou ofendendo aí. É melhor o seguinte, cara. Você vê, por exemplo, que essa prefeitura, esse governo do estado de São Paulo não gosta de pobre e preto, não, né? Política higienista, né? Primeiro colocou um tapume para esconder, infelizmente, os usuários de drogas na Cracolândia. Depois concretaram ali em volta, né? Para esconder os usuários. E agora, uma política duvidosa, sumiram os usuários. Ninguém sabe onde estão os usuários, não é? E aí tem vídeos mostrando que, infelizmente, né, o governo do estado de São Paulo, com a Polícia Militar, junto com a Guarda Civil Metropolitana, eles começaram a expulsar, né, o fluxo de usuários daquele lugar da Cracolândia, né, e estão espalhados pela cidade. Ou seja, não resolveu o problema da Cracolândia. Não resolveu o problema da Cracolândia. Infelizmente, o Palumbo aqui aplaudiu essa política nefasta que ocorreu aqui em São Paulo, não é? E eu me coloco completamente contrário a essa política que foi colocada. E aí tem um ponto que eu queria colocar aqui, Emílio. Opa! O Palumbo, ele aplaudiu o comentário do morador ali do centro de São Paulo, falando que tem que ter internação compulsória. Infelizmente, a gente vive nessa dicotomia completamente errada e equivocada de achar que a única política para resolver o problema dos usuários de drogas na Cracolândia, do tráfico de drogas, é pegar o usuário e internar ele compulsoriamente. Não é assim que funciona. Para algumas pessoas, sim, tem que ter internação compulsória. Para outros, política de redução de danos funcionaria também. Bom, vamos lá. Pepe, conversa com uma pessoa que já saiu das drogas. Eu já citei aqui o exemplo do Fábio Góes. Ele morou na Cracolândia, um dependente químico, mais de 2 décadas na dependência química. Ele saiu da Cracolândia e ele falou o seguinte: somente com a internação compulsória a gente consegue tirar esses indivíduos que não têm condição nenhuma de convívio em sociedade. Eles não sabem distinguir entre uma viatura policial e uma ambulância, uma viatura policial e um carro, um táxi, por exemplo. Eu trabalhava ali no Garra, ia com 4 homens dentro da viatura, com o fuzil para fora, eles iam limpar a viatura. Esse indivíduo não tem condição nenhuma de ficar lá. Aí você vem acusar o governo do estado de São Paulo e o prefeito, que estão tentando fazer alguma coisa. Nenhum governo anterior, eu já fui muito crítico deles, critico a hora que tem que criticar, mas nenhum governo anterior, tanto de prefeitura quanto de governo de estado, conseguiu resolver absolutamente nada. E aí, quando dá uma limpada lá, porque ninguém quer um nóia na porta... Você vai deixar eu falar ou vai começar a interromper logo? Calma. Eu esperei você falar todas as asneiras que você falou aqui, quieto. Espera, Chico. Ninguém consegue, ninguém fez absolutamente nada. Aí quando a gente tem um governo que quer fazer alguma coisa, que combate o tráfico de drogas, por exemplo, no Moinho lá, quem você acha que está fazendo aquela baderna toda? É o tráfico. Eu já entrei lá naquela comunidade, já troquei tiro naquela comunidade, 99% é gente de bem, mas tem o tráfico de drogas lá que abastece. Desculpa interromper, ali o Moinho é um centro de droga, né? Centro de drogas, ali é um centro, é um
distribuição de droga, há muito tempo, né? Há muito tempo, há muitos anos, desde quando eu estava no grupo de operações especiais, entrei no grupo de operações especiais em 2001, final de 2001, Emílio. Ali sempre foi um problema, toda prisão que fazia lá, eles mandavam parte da comunidade que acabava recebendo algum benefício do tráfico para ir para cima da polícia. 99% é gente de bem, mas tem o tráfico de drogas sim. Agora, quando você elimina a droga, é lógico que eles vão procurar outro lugar. E realmente, o problema não acabou o problema com ele. Agora, você acusar o governo do estado de São Paulo e o prefeito por estar fazendo alguma coisa, o que você queria que eles fizessem? Fala para mim, qual que é a sua solução? Não, a minha solução é uma política transversal. Essas pessoas precisam de emprego. Fala a linguagem do povo, irmão. Não. Fala a linguagem do povo. O grande problema teu, Palumba, é que você acha que todo problema do Brasil se resolve com porrada, com cacetete. Não falei nada disso. E com segurança pública. A questão da Cracolândia... Mas é um problema de segurança pública. Também. É de saúde também. Então, mas colocando, também. Porque você falou aí de preto e de pobre. Né? Você já usou uma carta... Puxou a carta. Você puxou a carta que eu acho errado. Porque, por exemplo, na Suíça, nos anos 90, tinha lá a Praça da Paz, que era também um lugar que segregavam os drogados, davam seringa, lá era mais heroína que eles segregavam os caras. E aí o que aconteceu? Não funcionou em Zurique, não funcionou. Aí eles fecharam essa praça para os drogados foram se encontrar na ferroviária. E aí ficou muito tempo até que isso acabasse lá em Zurique. Então, quer dizer, não é uma coisa de racismo, nem nada, isso é um problema que aconteceu na Suíça. Eu digo, por exemplo, se na Suíça não deu certo, não vai dar certo em São Paulo. Se não deu certo na Califórnia, não vai dar certo em São Paulo, porque aqui a gente tem muito mais problemas do que esses lugares, né? Então, qual seria a solução mesmo pra gente não... Droga, eu acho que nunca vai acabar isso. A gente pode amenizar um pouquinho, né? Tornar a vida do traficante mais difícil. Enquanto você fica protegendo o traficante, achando que não tem que ter cadeia para eles, que o sistema é difícil, né? Eu acho que o traficante tem que pegar 15 anos de jaula, ficar lá 20 anos de jaula, porque se não tem quem compra, entendeu? Vai ficar mais difícil. Agora, tem biqueira pra tudo quanto é lado. A polícia prende num dia, no outro dia sai na audiência de custódia. O cara pega 5 anos, fica 2 anos e 4 meses. Vai pra rua, pra ele é um benefício isso daí, Pepe. É isso que você não entende. Aí você fala, não, tem que liberar as drogas. Cara, desculpa, esse papinho de liberar as drogas é só pra playboy fumar e não ser incomodado. É só pra isso, cara. Porque não vai diminuir o tráfico de drogas, muito pelo contrário, vai aumentar. Aquele moleque de periferia, ele vai continuar comprando na biqueira, ele não vai comprar nos Jardins, onde você possivelmente iria comprar, ele vai comprar em outro lugar. É verdade, não vai acabar com a cozinha. Então, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês agora. Alguém está ganhando dinheiro com essa Cracolândia? Com esse problema. Opa, com esse problema. Inclusive ONGs. Quem que está ganhando dinheiro com isso aí? Porque eu vi na TV ontem, eles estão pedindo para voltar a Cracolândia. Quem é que... Pois é. Então, mas quem é que quer que... ONG. O que esse pessoal quer com isso? Por que eles querem que volte a Cracolândia? Ninguém em sã consciência quer uma Cracolândia na porta da sua casa. Não é possível que o cara vai querer um bando de nóia lá. Não pode falar nóia, tem que falar usuário. Não pode falar Cracolândia, tem que falar cenas abertas de uso. Não, é Cracolândia e é nóia. Gostando ou não gostando. Agora, por que eles querem isso de volta, Pepe? Explica pra mim. Por quê? Fica com aquela ladainha. Ricardo Nunes, cadê a Cracolândia? Pelo amor de Deus, cara. Isso é ridículo. O cara tá pedindo a volta da Cracolândia. É isso. Por quê? Por quê, Pepe? Não deixou de existir, Emílio. A Cracolândia agora se espalhou pelo São Paulo todo. Não, o uso que você quer dizer, não a Cracolândia. A Cracolândia é um aglomerado de pessoas lá. Vamos combinar o seguinte, a Prefeitura de São Paulo, nos últimos 30 anos, teve um trabalho de mapear quem são os usuários de crack, os usuários que estão na Cracolândia, mapear quem são as famílias do usuário. Agora, não se sabe onde eles estão. Não, né? Mas o que é... Então, como você combate essa política, combate essa questão tão grave para São Paulo, espalhando os usuários? Mas peraí. A discussão era acabar a Cracolândia. O governador e o prefeito não fizeram igual lá, o Calcinha derrubou lá com... Lembra lá os guindastes, levou trator, derrubou casa. Esse aí acabou, me parece que tá tudo em paz lá. Se vai voltar, não sabemos. Se vai voltar... No local. Não, eu tô falando no local. Eu tô falando da Cracolândia. Não estou falando que tem nóia, porque senão vai ficar uma discussão besta. Nós estamos falando da Cracolândia. Estamos falando desse lugar onde eles se encontravam e tinha a venda de drogas. Acabou isso por quê?
o pessoal das drogas não vende mais lá? É por isso que não tem mais usuário? Foi feito a operação. Se você combate o tráfico, o nóia vai atrás da onde tem a droga. E aí, claro que vai dispersar. O cara não deixou de ser usuário de droga. Que ninguém aqui tá falando que bateram uma corda lá e deixaram de ser usuário. Não, ele continua usuário. Mas não tem mais aquela aglomeração lá de 2.000 pessoas toda hora, aquele inferno que era. Entendeu? Hoje você consegue andar mais tranquilamente lá. E não é verdade isso, Pepe? Você quer o quê? 2.000 pessoas aglomeradas lá? Você acha que resolveu o problema da Cracolândia, da vinda de crack? Da Cracolândia em si, que fica no centro de São Paulo, que ficou no centro de São Paulo mais de 30 anos, eles estão resolvendo, Pepe. Agora, se você está incomodado que eu bate o tráfico de drogas, eu não sei, você não passou qual que é a solução ainda. Você falou mas Pepe, você acha que seria o ideal eles estarem de volta concentrados só para ter um controle de quem está e quem não está? Sob aspecto de política pública, é muito melhor você ter o controle numa região e conseguir endereçar a política pública, colocar assistente social. Você mora onde? Ali. Eu moro em Vila Madalena. Você acha que bom esquerdista. Você acha, pois é. Você acha que se concentrar na porta da sua casa você ia ficar feliz? Porque você acha uma solução. Não, claro que não vou ficar feliz. Então, pronto. Então, a questão, as pessoas que moram lá naquela região tiveram que vender apartamento a preço de banana, porque a segurança, eles não aguentam mais aquele caos. Muito comerciante fechando. Então, assim, isso aí não é uma solução. Isso aí não é uma solução. Isso daí, você está falando justamente o que você condenou. O cara colocar uma tapadeira. Você quer colocar uma tapadeira, mas num lugar que é longe da tua casa. E aí? Exatamente. Não, é indiferente se é na minha casa ou não. Claro que tiver. É tipo feira. O pessoal não gosta de ter tempero na tua casa, entendeu? Mas frequenta o usuário. Você vai comparar na feira, você compra pastel, não crack, né, irmão? Pelo amor de Deus. Você vai fumar um caldo de cana. É um negócio que acontece uma vez por semana com os caras que te roubam. Eu entendo. Eu nunca vi ninguém comer pastel na Cracolândia, mas enfim. Eu tô entendendo o ponto de vista, porque o ponto de vista do PP é o seguinte: isso aí foi um projeto do Jaiminho. Claro. O Jaiminho dava hotéis para as pessoas. Braços abertos. O Jaiminho, ele dava hotéis para as pessoas morarem. 15 conto por dia. Tal. Ele dava dinheiro para as pessoas poderem consumir droga. Então ali o que aconteceu? Virou um supermercado de venda de drogas, comandado pelo PCC, comandado pelo traficante grande, que vendia as drogas. Por quê? Porque o Estado pagava, dava uma isso existe. Na Califórnia. Sim, Skid Row lá. Não, na Califórnia existe isso. Eles dão kit de droga para as pessoas. Só que isso não funciona. Lógico que não. Não funciona. Aonde que funcionou no mundo? Aonde? Olha como é que tá. Olha lá São Francisco, na Califórnia. Os caras não aguentam mais. Porque lá são aquelas barracas na rua. Todo mundo morrendo na rua. O usuário não é um grupo uniforme de pessoas. Tem um usuário, por exemplo, que consegue sair mais facilmente do vício. Tem um usuário que usa crack de forma recreativa só. Inclusive, o prefeito de Toronto era usuário de crack. Não, beleza. Era usuário de crack. Não, eu então existe. O que você está falando, que cada um é cada um. Só que a pergunta, acho que fica, como política pública, que lugar do mundo resolver esse problema? Você tem razão. Você tem razão. Não. Cada um é cada um. Mas o que a gente... Onde deu certo? Porque... Não, deu certo em alguns lugares, sim. Aonde? Fala um. Algumas pessoas na Califórnia conseguiram sair... Aonde? A Califórnia? Não, algumas pessoas da Califórnia conseguiram sair do vício por meio da redução de danos. Usou cada vez menos a droga até se livrar da droga. Mas aqui também, o prefeito de Sorocaba também era usuário de droga. Teve aqui caso isolado. Agora você deixa o caos por causa de uma ou duas pessoas? Não é uma e duas pessoas. Mas onde deu certo? Então, mas isso aí que eu não consigo... Eu não consigo entender esse pensamento da esquerda. Por exemplo, é que nem outro dia eu estava conversando com os amigos, até vou mudar um pouco de assunto. Diz que agora não tem mais dia das mães nas escolas. É dia da família. Cuidador. Mas por quê? Não, porque alguém pode ser filho de duas mulheres ou de duas... Eu falo, porra, mas não faz o menor sentido, porque 99,9% das pessoas é filho de um pai e uma mãe. E aí você coloca na escola, aí se você tira, você quer o quê? Que não exista mais nem mãe nem pai. Todo mundo vai porque... Tem uma pessoa lá. Qual é a lógica disso? O importante é saber o seguinte: não tem uma solução única.
Entendeu? O grande problema do Palumbo é achar que tem que internar compulsoriamente o usuário de drogas, de crack. Não é assim. Tem pessoas que sim. Tem pessoas que viram zumbi na Cracolândia e não tem outra alternativa que não seja internação compulsória. Outras pessoas, que tá na Cracolândia, outras zumbi, pessoas, às vezes, dando trabalho, dando dignidade para a pessoa, ela sai automaticamente do Você já foi na Cracolândia? Você já entrou lá? Você já entrou? Não, falando sério. Você nunca entrou, você não sabe nem o cheiro que tem lá. Leva ele lá. Tem um cheiro peculiar lá. Tem um cheiro que você está a 40 metros já começa a sentir o cheiro. Aquilo lá parece a volta dos mortos-vivos. Eles não têm condição nenhuma. Entendeu? Eles não sabem distinguir uma viatura de um carro normal. E você vem falar que não, você tem que romantizar. Não, ele pode sair. Que sim. Mas é a minoria, Pepe. Não, o cara que entra no crack, ele já fica num estado de loucura tão grande, tão grande. Você quer ver como que é verdade isso? Você sabia que na cadeia não entra crack? Isso é lugar comum. Você sabia que... Não, na cadeia não entra crack. Por quê? Porque o ladrão, o faxina, como é conhecido lá, o chefe da cadeia, ele não perde o controle da cadeia. Então ele não deixa entrar o crack, não entra K9. Né? Então, agora aqui cara escolhe a droga. Agora ali na Cracolândia se vende-se crack. Então os caras perdem o controle, você não tem mais controle, você não consegue discernir, você não sabe o que é. Quando acaba a droga, eles vão roubar. E o crack é uma droga de rico. Eu aprendi isso com o Fábio Góes. Crack? De rico? Eu vou te explicar por quê. Eu também fiz a mesma pergunta pra ele, depois de 20 anos de polícia. Mas como assim? Ele falou, delegado Palumbo, eu fiquei na Cracolândia, eu morei lá, eu dilapidei um patrimônio de mais de 2 milhões de reais. Meu Deus. E eu chegava, ele escreveu um livro, ele se recuperou, né? E hoje trabalha com a gente, a função dele é resgatar essas pessoas. Porque o usuário só quer ouvir o outro cara que já foi usuário. Não adianta eu ir lá que sou careta, querer falar com eles que ele não vai me ouvir. Mas ele faz isso. Ele falou assim, eu cheguei a fumar mais de 100 pedras por dia. Cacetada. Então o cara, você põe aí 100 vezes 10, o cara, ele conseguia bancar isso aí porque ele veio de uma família rica. Mas ele falou, se eu tivesse que matar a minha mãe, eu mataria para obter essa droga. Deus. Você entendeu? E como é que você começou? Eu comecei na maconha, depois eu fui pro haxixe. É a mesma história sempre, né? Cara, a mesma história que não tem base científica nenhuma. Tem a base científica é o cara que mora na Cracolândia, acha que todo mundo começa pela maconha, mas não é. Pelo amor de Deus, cara. Vai maconha, vai direto pra cocaína, vai direto pro crack. Ô, Emílio, você para com essa ideia. Ele tá falando que cada caso é um caso. Mas tem que fazer um break rapidinho. Tá quente. Delegado Palumbo tá aqui. Não quero que tenha muita treta, não. Vamos manter o elan. Tá elegante. Fazer um break pro Reginaldo, pra Rede Rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta pra quem está no rádio. Quem tá na TV, a gente continua direto aqui. Vai lá, Reginaldinho. Posso fazer uma questão? Pois não. Rapidamente. Só para te ajudar, porque você tá indo para um lugar que você não tá difícil de te ajudar aqui. Com todo respeito. O Chiquinho? Ele tá sem argumento. Não, mas eu vou tentar pegar a linha de raciocínio dele do primeiro argumento. Ele falou o seguinte, para onde esses usuários vão? Existe um plano estratégico quando acaba a Cracolândia, né? E geográfico da cidade de São Paulo, da prefeitura, porque isso realmente eles vão para algum lugar. E vai cometer outros delitos, vão usar droga de novo. Tem um planejamento para isso? Acabou a Cracolândia e vai Corinthians? Não, eu acho que tem que ter um planejamento. Se eu estivesse na gestão, não estou na gestão, faço parte do legislativo. Eu iria identificar onde eles estão. Então já tem 10 aqui se juntando aqui perto da Praça Marechal Deodoro, por exemplo. Aonde é a biqueira mais próxima? Rebenta a biqueira, arrebenta a biqueira, arrebenta a biqueira. Foram para outro lugar, arrebenta a biqueira. Uma hora vai parar isso aí. Eles vão ficar sem a droga. E tratamento. Eles precisam de tratamento, o usuário. Legal. Você não tem que tratar o usuário como se fosse um traficante. Exceto se o usuário virar um criminoso. Aí é cadeia nele, é jaula nele, o problema é dele. Ele que vai se curar na cadeia, que a vítima não tem culpa. Agora, onde está esse pessoal que está se aglomerando lá 20, 30? Onde que é a biqueira? Porque ele não quer pegar um ônibus para pegar a droga. Ele quer que a droga seja servida lá. Vá para cima dos traficantes. E tem os pontos. Todo mundo sabe os pontos de venda de droga. Mas eu acho que nesse caso, a vítima é quem mora lá. É lógico. Total. A vítima não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Trabalha, tem um negócio. O cara foi lá, acabou sua vida, comprou a casa, comprou apartamento lá. Perdeu tudo. Aí inventaram esse negócio de reunir a turma e quem acabou ganhando foi o vendedor da droga. Isso. E eles que têm livre mercado. Isso. Quantos negócios? É tão simples, Pepe. Por que você gosta de ser... Por que a esquerda... Pode ver sempre... Ela é gentil com o criminoso e ela é cruel com a vítima. Por que ser cruel? Por que ser cruel com o cara que comprou o apartamento pro velhinho que mora lá? Uma velhinha que mora ali, comprou apartamento, tá lá há 30 anos com a Cracolândia. Essa que é a vítima, na minha opinião, lógico. Mas a questão, Emílio, que não vai resolver o problema da Cracolândia.
as pessoas vão estar em outros lugares. Não sei, mas não tem mais a Cracolândia. Não vai ter mais nenhum lugar. Agora vão ter 30 lugares diferentes que as pessoas vão estar se aglomerando de forma diferente, prejudicando outras pessoas. Não, isso já existe. Mas isso já tem. Essas micro-cracolândias, você tem desde o extremo leste da Zona Leste, Zona Sul, você já tem. Ali em Santana. Eu entendo isso que você está falando, assim... de certa forma, falando bem a grosso modo, seria mais fácil cuidar dessas pessoas que merecem cuidados se todos estivessem juntos. Mas aí entra na questão do que o Morgado falou. É muito fácil ter isso na porta dos outros. Sim. Tá? Esse é um caso. E o caso que a gente está falando aqui, que para mim assim é o pior de todos, é essa questão da desvalorização de imóveis, o comércio e tudo mais, que aconteceu no que o Emílio levantou. Ah, não, vamos colocar essa galera, já que eles estão aqui, coloca em hotel. Foi aí que o traficante viu a possibilidade de falar, pronto, agora sim eu tenho um negócio aqui. Então o que a gente hoje chama de Cracolândia, só para contextualizar, virou praticamente uma grande indústria da droga. Você acha que mesmo assim é legal ter essa galera reunida ali com tudo isso rolando dessa mesma forma? Mas acho que o tráfico acabou por conta não acabou, mas você não acha que pra galera que mora lá tá bem mais tranquilo, vendendo apartamento a preço de banana ou baixando porta de comércio, você não acha que pra essa galera é pelo menos mais suave? Nesse momento sim, mas a tendência é voltar todo mundo pro lugar que estava antes. Não, mas é o que o Paulo falou. Então, mas falou. é isso. Não deixa voltar. Não tem do traficante, não tem usuário, cara. Que isso? É isso mesmo. Não tem usuário. Se você não tem como comprar a droga ali, como vai para outro lugar? Você vai atrás da droga. De crack, o cara vai atrás da droga. Aí que tem a questão anterior, né? Você está falando assim, a guerra às drogas, né? Buscar combater o traficante, buscar combater a comercialização das drogas, resolve o problema. A gente tenta essa política, já tem 60 anos. A gente pede goleada. A gente pede goleada. Não é verdade. O tráfico se fortalece cada vez mais. O PCC está mais forte ou está mais fraco atualmente? Com essa porcaria de lei que vocês querem... O PCC está mais forte ou está mais fraco atualmente? Está mais forte. Com essa porcaria de lei que vocês querem afrouxar? Está mais forte. Você é a favor de aumentar as penas? Essa política de enxugar gelo que o Palumbo defende não serve para nada. Você é a favor de aumentar as penas? Não serve pra nada aumentar as penas. Responde, é uma pergunta tão simples. Você é a favor de aumentar as penas? Não, você não tá diferente. Você é a favor de acabar com a progressão de regime? Claro que pegou 30 anos, vai ficar 30 anos? Sou contra acabar com a progressão de regime. Aí, tá vendo? É isso aí, ó. É a esquerda, é isso aí. É isso agora, daí. Agora então, você fala a questão de saúde e tudo mais. Uma coisa. Sabe qual que é o estado dos Estados Unidos que tem a pena mais rígidas? Qual? Texas. Certo. Sabe qual é que tem a pena mais flexível? Massachusetts. Qual que tem menos violência? Qual? Massachusetts. O cara pegou um país, uma cidade. Ou seja, você está usando, deixa eu te falar. Não, pera lá. Eu vou entrar agora. Mentira. Pera aí. Porque você está usando um argumento errado. Nos Estados Unidos tem o PCC? Existe um PCC nos Estados Unidos? PCC? Não, mas tem gangues, existe. Tem tráfico. Não. Eu quero saber se existe um PCC, o Comando Vermelho. Não existe. Então, isso que você está falando é uma falácia. Porque é o seguinte, porque você está falando de crimes normais. Aqui a gente está falando de narcotráfico. É um narco-estado. Isso aqui é um narco-estado. Hoje em dia, nem é mais a droga o principal deles. Eles estão... Você não viu? Você não lê? Pô, você não lê o jornal? O UOL. Saiu lá no teu UOL. Saiu no UOL. O cara, ele chega num bairro e fala, agora vocês têm que me pagar R$1.000, porque senão nós vamos deixar assaltar. Isso. Eles estão tomando conta da cidade. É isso aí. Começaram ali na Cracolândia, pegaram ali aquela região que ninguém ligava muito, o prefeito foi lá, esquerda boazinha, foi lá e deixou aquilo lá. Agora eles estão tomando conta de tudo. O centro da cidade e se o Brasil continuar nessa, se a gente continuar nessa, não é nada. O Moro veio aqui e falou, não, imagina. Isso. Se o cara não toma, se a gente não abrir o olho, cara, esses caras vão tomar conta. Vai virar Colômbia, é isso aí. É isso aí, cara. Vou dar um exemplo com o Brasil, então, Emílio. Os últimos 20 anos só aprovaram leis que aumentavam a pena de crime, lei de crime hediondo. Mentira. Não, isso é fato, tal. E o crime está cada vez mais forte. Ou seja, essa ideia do Palumbo... Aumentar aonde? A lei de crime hediondo, o cara sai da cadeia, Pepe. O cara sai na audiência de custódia, Pepe. Criaram a audiência de custódia, criaram o crime de abuso de autoridade. Se o policial tirar uma foto do ladrão, do estuprador, colocar abuso em cima dele, audiência de custódia, que sai 50% dos presos. Cara, eu tô com uma PEC lá pra acabar com a progressão de regime. Precisa de 171 assinaturas. Deve ter agora 155. Os caras não querem assinar. E eu perguntei pra um cara de um partido político e falei assim pra ele, cara, assina isso aqui, cara. Você foi vereador comigo aqui
aqui em São Paulo. Ele falou pra mim assim, ô Palumbo, você quer que eu vá contra meu eleitorado? É isso que eu escuto lá, meu irmão. Eles não querem saber de RGCP. Agora, se o ladrão entender o seguinte, Pepe, se você traficar, ladrão, se você roubar, você vai ficar 30 anos na jaula. Se você enfrentar a polícia, é vala. O cara, o quê? Eu não vou meter os canos não, porque eu vou ficar preso 30 anos. Agora o cara vai lá e rouba o celular da dona Dete, que trabalha aqui na Jovem Pan, por exemplo. Ah não, ele sai na audiência de custódia. Aí vem um iluminado, geralmente anti-horário, e fala, não, é crime pequeno. Crime pequeno? Pergunta pra dona Dete, pergunta pra dona Maria que trabalha na casa, se é crime pequeno isso? Que dividiu o celular em 10 vezes? Não é, Pepe. O ladrão tem que ter medo. Medo. Se eu roubar, eu vou ficar enjaulado. Se eu matar uma mulher, aqui no Brasil se mata 4 mulheres por dia. A cada 6 horas uma mulher morre. Caramba. Se esse covarde soubesse, que não vai ter tornozeleira eletrônica não, vai ter uma bola de ferro de 100 quilos com uma corrente. Essa aqui é a tua tornozeleira eletrônica. Tu vai picar agora a grade. Você vai construir ponte. O cara, o quê? E é respeitar, quero isso pra mim. Mas aqui não. Aqui é auxílio reclusão. Audiência de custódia, abuso de autoridade no policial. O policial mata. Eu já passei por isso. 2012 a gente matou um traficante, ficamos respondendo um tempão, sendo crucificado. Agora, se eu tivesse morto, ninguém ia nem lembrar que eu existo. Agora, como não mata um traficante, vem um monte de mimizento aí da tua turma, anti-horária, me crucificar. É difícil pra caramba, cara. Aí você vem falar que só tem lei pra aumentar a pena? Só tem lei pra prestigiar bandido, cara. Olha como é que tá a nossa legislação. Olha o que aconteceu com o cara de Mococa que foi se defender, depois a família do bandido foi lá e quebrou a casa inteira. Você viu aquilo? É absurdo. Pegar a família... Isso você acha normal também? Claro que não é normal, claro que não é normal. Não sei. Eu tô defendendo esse tipo de coisa pegar a família inteira e mandar agora, o Palumbo acha que o criminoso de anda com o código penal debaixo do braço. Aí antes mais do que eu, cometeu que o advogado dele chega na delegacia primeiro que você. Que isso, pelo amor de Deus. Ele sabe. E grande parte dos crimes do Brasil é passional. Ô Felipe, você fala da questão de saúde, né? Que tem que cuidar da saúde. Só que você condenou, a legislação é isso, aquilo, mas a questão da saúde pública também. Vem sendo tudo feito do mesmo jeitinho há anos e não resolve porcaria nenhuma. Você é a favor ou contra a internação compulsória, já que você se preocupa tanto com a saúde do usuário de droga? Não, tem casos que tem que ter internação compulsória, tem outros casos que não. Né? E tem um dado também, sabe qual é o dado que tem? Em São Paulo só tem 300 leitos para dependente de drogas. Tem 1.000 pessoas na Cracolândia. Não tem leito nem para não tem leito para todo mundo. Aquela pessoa que quer se internar voluntariamente não tem leito para ela. E como que faz? Qual é a solução? Você é prefeito de São Paulo, o que você faria hoje? Porque tem que resolver. Como que você resolveria? Já falei. Tem que ter uma política, na minha opinião, de objeto. Tem que ter emprego, tem que ter residência, tem que ter. Mas como você emprega saúde, o craqueiro? Não, o que ele está falando. Mas ele tem razão. Desculpa, o prefeito de Toronto era craqueiro. Não, mas Toronto é outra coisa. É que nem craqueiro. Não, é que trabalhava. Ele morreu 45 anos. O cara ele vem com Massachusetts. É nada Massachusetts. Aí ele compara com o Texas, que é puta de um estado grande. Não vem com essas comparações de o prefeito morreu 45 anos. Não vem com essas comparações querendo Toronto, não. Toronto era uma puta lugar legal e agora tem Cracolândia lá em Toronto. Sim. Tem Cracolândia lá. Com o pensamento progressista aí. Vai lá pra população. O prefeito fumava crack e tinha vida funcional. Morreu com 45 anos. Morreu com 45. E pergunta lá pra população. De ferro. A nossa preocupação aqui é a Cracolândia. Exato. Se ela volta ou não. Você é a favor de voltar à Cracolândia? Eu só vou te resolver o problema. Não vem não. Não vem não. Vocês não resolveram o problema. Sim ou não? Você é a favor. Eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo cantando, da turma lá, Cracolândia de volta. Queremos. Eu falei, meu Deus, o que será? Eu falei, o que será que está acontecendo? Não, eu quero que volte a Cracolândia. Eu sou usuário, eu exijo que volte a Cracolândia. Eu falei, o mundo tá louco. Eu preciso trazer lá o PP para discutir isso e não chegamos a conclusão nenhuma. Até agora. Até agora. Mas tem 5 minutos ainda. 5 minutos para decidir. Você quer que volte o tempo de uma pedra. A Cracolândia. A esquerda... Sob aspecto... Que a esquerda não falou nada. É muito mais fácil estar todo mundo junto do que estar todo mundo separado. Então volta a Cracolândia. Põe lá na tua casa lá. Quando é aquele distrito que tinha em Copenhague? Cristiana, né? Chocolate. Não. Tinha a Platzspitz em Zurique, que não deu certo. Tinha na Dinamarca também. Então, lá em Zurique, foi em 1990. Lá a Platzspitz era na praça que eles davam. Era seringa para heroína, porque tinha muito caso. E aí não funcionou, ficar todo mundo caído lá, era uma baixaria.
Só que os usuários foram para a rodoviária, para a estação de trem depois, para continuar isso, porque é muito fácil. Você tá num lugar, você tá cercado de segurança ali. Sim. Aí você fica usando droga à vontade. Imagina nessa errado. E quem mora ali? E nessa questão, entendeu? Eles só criticam, mas não dão a solução. Eu dei a solução. Não, você não deu a solução. Você fez, vamos colocar então já o primeiro ponto, vai ser na tua cara. Então. Coloca 50 noia lá. Vamos ver se você vai querer a Cracolândia de volta quando a polícia for lá espantar todo mundo. Você não vai querer. Agora, no vizinho, tudo bem, né? O vizinho pode ter. Agora, na minha casa, não. Pô, é igual pancadão. O cara quer o pancadão no bairro de lá. No dele, na parte da cadeira, ele não quer. Então tem que parar com essa hipocrisia. Quando tem um governo, um prefeito que resolve fazer alguma coisa... Eu já critiquei pra caramba. Mas a gente tem que dar uma palmatória. O grande problema... A Cracolândia já não está mais lá no centro. Se vai voltar, eu não sei. Eu sei que a gente tem que ter tolerância zero. É o que eles estão tendo. Acabaram com a biqueira ali no moinho. Então os usuários já se dispersaram. Foram para outro ponto. Que não vá para a porta da minha casa. Espero que não vá para a porta da minha casa. Que vá para a porta da tua casa. Que junte lá 100 noia e fique lá. Vamos ver quanto tempo você vai aguentar e quanto tempo você vai ficar com esse discursinho hipócrita. Ele vai na Vila Madalena só tem cara que mija na rua. Eu quero dizer o seguinte, meu querido Palumbo, meu querido Chiquinho. Francisco. Eu vejo assim, você vê lá na Argentina, o kirchnerismo acabou, os canhoteiros lá não tomam nada. Você vê, o próprio Portugal é um puta país socialista pra caramba, a direita tá ganhando, a extrema direita começou... Ultradireita. A ultradireita, que é o cara do Chega, chegou lá, empatou com o socialista, ganhou a meio-direita, ganhou mesmo lá, o Montenegro, que também é meio... Mais ou menos, ele é meio mais ou menos, mas a gente vê no mundo inteiro, esse papinho seu já era, meu amigo. Tchau, pessoal. É o famoso chega. Tchau, pessoal, porque... a realidade está caindo como uma bigorna. Essa conversinha não convenceu. Me perdoe. Os herdeiros estão acabando. Não, me perdoe, você sabe... Quando a água bate na boca. A galera tá tendo que pagar boleto, aí tá chegando. Você sabe, meu querido Chiquinho, que essa conversa sua realmente não pega mais, mesmo nesse programa. Eu posso falar uma coisa bem interessante, Emílio? O Chiquinho abriu uma enquete aí no Instagram dele antes de começar o programa. Se você puder ver aí, Chiquinho, você tá tomando um pau no seu pó. Eu tô vendo aqui que as pessoas, elas não estão aceitando mais essa... Por quê, Palumbo? Por quê? Ninguém aguenta mais, Emílio. Ninguém quer uma Cracolândia na porta de casa. Ninguém aguenta mais ser roubado. As pessoas estão roubando aliança. Estão roubando celular, aliança, roubando tudo. Então, cara, quem que roubava aliança antigamente? Ninguém roubava. Dando dentada em médica para arrancar aliança. Desculpa, desculpa te cortar, mas assim, só colocando uma questão do que vocês estavam falando antes. Antes, roubos de celulares, agora roubo de aliança. Quem é a pessoa hoje que identificaram como a maior culpada? Manhinha do crime que eles já tinham visto teve o assassinato do provavelmente soltaram ela. Se tivesse na jaula, não teria tantos mortos. A manhinha do crime é aquela que alugava... Ela financia... Ela alugava a moto pro cara que matou o ciclista. Isso aí. O ciclista que morreu no Parque do Povo. Márcio Américo levantou uma questão aqui, mandou uma mensagem. Márcio Américo, que foi usuário já, também falou, a pergunta não é pra onde eles vão e de onde eles vieram. Esse sabe muito. E com essa, eu encerro minha participação. Muito bem. Palumbo, muito obrigado. Eu que agradeço, sempre uma honra. Obrigado, gratidão à Jovem Pan. A enquete lá. Qual é a enquete? O cara perdeu na enquete dele. Perdeu na enquete A enquete dele? A enquete é dele. O Palumbo compartilhou. O Palumbo compartilhou. O Palumbo. A enquete é dele. A pergunta é, faça uma bariátrica ou não? O cara perde pra ele mesmo. Felipe, obrigado por você ter vindo. Nosso querido PP aqui na programação da Jovem Pan, está em todos os programas. O Instagram dele é FN Monteiro e o Palumbo, que é @delegado Palumbo, sempre colaborando aqui com o programa. Boa. Muito obrigado.